Bom dia. Gente, prazer enorme recebê-los aqui, em nome da Mediacom, Rio de Janeiro, no primeiro encontro regional do Mediacom na cidade de Campos. Uma alegria e um prazer enorme reunir os radialistas aqui de Campos, reunir os convidados que vieram de outros estados, de outras cidades, para que a gente possa debater, conversar sobre os nossos problemas, mais sobre as soluções. E aconteceu um fato muito interessante comigo essa semana. Eu estava em Belém num evento, Elmo, de secretários de comunicação de Estado. Eu fui fazer uma apresentação lá e um secretário de Estado disse o seguinte para mim: a rádio aqui no meu estado é muito fraca. Eu disse para ele: eu tenho certeza que não é, até porque eu tenho uma experiência recente de uso forte de rádio aqui por uma ação que eu tinha que realizar. E aí ele ficou olhando para mim, aí eu disse assim: mas você tem essa informação que a rádio é fraca da onde? Aí ele me disse que uma pesquisa que alguém fez, que você não tem critério nenhum, né? Então eu disse assim: olha, talvez seja o momento de você ter uma pesquisa séria que possa te dar a informação correta. Porque quando você, que é secretário de comunicação de Estado, tem essa percepção, evidentemente que você vai apostar a sua verba publicitária em outros segmentos. Aí quando você cai num segmento sem qualquer demérito e sem qualquer crítica minha, segmento de internet puro, dos influenciadores, etc., qual é o critério de audiência? Como a gente sabe que aquela audiência é real? Diferente de uma audiência medida pelo Cantar Ibope, que vai fazer uma palestra hoje aqui, em que você tem critérios, você tem uma demonstração de como é que você chegou àquela informação. Então, assim, é importante essa troca, importante estarmos juntos para que possamos nos ajudarmos. É evidente que cada um de nós briga pela sua audiência, cada um de nós briga pelo seu público. E isso é o que faz a gente ser muito forte. Costumo dizer que a rádio no Brasil tem mais de 100 anos, a televisão mais de 70, e todo mundo diz a todo momento que a rádio e a televisão irão acabar. Acaba nada. A rádio vai acabar anunciando o fim da internet. Para começar, o Josa, que é o presidente do Mediacom Rio de Janeiro, nosso grande amigo, já me ligou várias vezes para saber se estava tudo bem, etc. Ele precisou viajar e ele deixa um texto aqui, mas antes um vídeo para vocês. Antes eu queria agradecer muito a presença dos diretores do Mediacom, André Marini, o Ricardo Shoa. Queria agradecer muito ao Alfredo aqui da Band de Campos, que nos ajudou muito na realização desse evento, e o Luiz Costa, subsecretário de Comunicação de Campos. Pedir uma salva de palmas para essas pessoas. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês nesse nosso primeiro encontro regional, onde a gente também está inaugurando o Mediacom do Rio de Janeiro, que veio substituir aqui a antiga ERJ. E eu queria, nessa palavra inicial, explicar a vocês um pouco a razão da criação dessa nova entidade. Há muito tempo, a ABERT tem a ideia de consolidar as várias entidades que lidam com a mídia no Brasil em uma entidade só. Em Brasília nós temos a Associação Nacional de Jornais, a Associação de Revistas e a ABERT. Isso no futuro vai ser consolidado numa entidade só, embora hoje, de fato, todas elas estejam debaixo do teto da ABERT. E o que ela nos pediu foi que a gente fizesse o projeto pioneiro do Mediacom, do primeiro Mediacom regional, que agora é o Mediacom Rio de Janeiro, Mediacom RJ, e essencialmente o que nós estamos aqui consolidando é toda uma parte associativa com uma parte sindical. E nós estamos
tentando prover a todos os nossos associados e futuros associados com uma oferta de serviços enorme. Hoje, parte da conversa vai ser a apresentação de uma primeira pesquisa que nós fizemos sobre o meio rádio. A razão dessa pesquisa, primeiro, é que não existem informações consolidadas sobre o que é o meio rádio no estado do Rio de Janeiro. A gente tem um entendimento sobre ele no âmbito aqui do Grande Rio, mas pelo estado como um todo, o entendimento é praticamente nulo. E é um meio também que tem menos recursos para comprar informações. Então, nós tivemos a ideia de avançar com essa pesquisa que vai ser apresentada, já foi apresentada seletivamente para parte de associados nossos e hoje vai ser apresentada aí para vocês na sua integridade. E vocês vão ver que realmente tem coisas extraordinariamente interessantes. É muito importante a gente falar um pouco dessa oferta de serviço, porque nós já fazíamos um trabalho na parte de ambiente regulatório grande. O nosso comitê de engenharia, embora muito focado em rádio, ele vai ampliar o escopo dele também para televisão e outros assuntos, mas ele já era atuante. E é claro, a cada 2 anos a gente tem uma operação no eleitoral enorme que vai ficar cada dia maior, porque a complexidade é cada vez maior, como vocês podem imaginar. Mas nós estamos acrescentando essa oferta de serviço algumas outras coisas, como toda uma discussão sobre mercado. Vai falar hoje para nós aí o Guilherme Chianelli, que é quem comanda esse comitê do nosso lado, e a principal delas, que é toda essa parte laboral, que tem uma importância estratégica para nós enorme, que também hoje será motivo da nossa conversa aqui, mas vocês vão ver que a gente está tratando desse assunto realmente com enorme cautela, porque nós temos empresas de vários tamanhos e atividades, embora todos na mídia, nem sempre as mesmas atividades, e nós precisamos navegar essa parte laboral com muito cuidado. Eu não vou me alongar até no assunto, porque vocês vão ter aí um enorme tempo para ouvir o que nós temos a dizer sobre isso. Eu queria lembrar a todos a importância da contribuição sindical, que ela é voluntária. E é uma das grandes razões que não só esse encontro é parte disso, mas toda essa oferta de serviços que eu falei para vocês, porque nós precisamos que vocês percebam que tem valor para vocês fazerem essa contribuição para nós, porque essa contribuição é como nós vamos sobreviver e fazer viver a nossa entidade. Então nós precisamos que vocês todos tenham isso em mente e possam fazer essa contribuição para nós, porque ela tem uma função estratégica para o nosso futuro muito grande. Sobre o rádio especificamente, eu queria dizer com muito orgulho, porque é a minha origem até, muita gente acha que a minha origem era jornal, a minha origem é em rádio. Foi como eu comecei a trabalhar muito. Eu considero o meio rádio um meio ainda fenomenal de difusão de informações e de outros conteúdos. E vocês vão poder ver por essa pesquisa nossa como o rádio continua sendo o principal veículo informativo de entretenimento para uma enorme plateia, para audiências realmente gigantescas. E eu acho que essa apresentação que vocês vão ouvir dessa pesquisa vai impactar muito. Todo mundo vai poder usar essa pesquisa para a sua respectiva emissora de rádio do jeito que entender, tá?
E isso também é parte de um esforço para a gente colocar número e informação sobre a nossa atividade, não somente o meio rádio, mas também outras atividades que estão agora debaixo do nosso guarda-chuva, além da televisão aberta, mas streaming, jornais, revistas. Nós vamos consolidar várias informações, espero, ao longo do nosso caminho. Nós temos aí, inclusive, estamos discutindo a possibilidade de novas pesquisas, entender qual é o tamanho do nosso mercado, o que a gente gera aqui no nosso estado. A gente sabe que nessa parte de geração de conteúdo, principalmente audiovisual, cinema e televisão, o Rio de Janeiro é o grande polo produtor de conteúdo da América Latina. Então nós temos uma contribuição importantíssima aqui para o PIB do nosso estado e outras pesquisas de como é consumido mídia aqui no nosso estado. Eu acho que é um processo bem interessante, mas que ele é fundamental porque hoje muito do que é programado em cima da gente, rádio ainda mais, é baseado em informações que estão na tela de um mídia. Quanto mais a gente abastecer essas telas de informações, eu acho que melhor qualificado a gente fica e bem presente em termos daquilo que pode ser programado. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer a todos aqui do MediaCom que ajudaram na organização, especialmente meu vice-presidente, o André Dias, da Globo, e dar boas-vindas uma vez mais a todos. Eu tenho certeza que a gente vai ter um dia aqui extraordinariamente produtivo e peço desculpas pela minha ausência, mas eu já tinha um compromisso no exterior assumido há mais de 6 meses, que eu não tinha como desmarcar. O André vai poder fazer uma explicação sobre isso, mas estou aqui no Rio à disposição de todos e na primeira oportunidade estarei aí também no Norte Fluminense. Muito obrigado, um bom dia a todos e uma ótima jornada. O Josa precisou viajar, ele está em Paris, coitado. Enfim, então, era essa a explicação, né, Jacques? E é muito interessante, porque nós somos 2 vice-presidentes do MediaCom, o André Dias e o André Marini. É quase um pré-requisito, né? Mas, enfim, sem mais delongas, eu queria só explicar rapidamente que a MediaCom ela é formada pelo Sindicato Patronal e pela AERJ. Nós estamos num processo jurídico, a doutora Patrícia está aqui, é quem está conduzindo esse processo, para que a gente tenha uma entidade única, forte, com maior representatividade. Nós temos agora, como o Josa disse, as eleições, nós temos estamos preparando uma base de trabalho quase que 24 horas para que todo mundo tenha acesso à informação, tire suas dúvidas e para que possamos trabalhar em conjunto junto ao Tribunal Regional Eleitoral para que nós não tenhamos nenhum susto, nenhum problema com relação a recebimento de material, a prazos de chegada desse material, a forma como o material vai chegar. Isso é importantíssimo, então já peço desde logo, o Rômulo e a Gisela vão mandar para vocês as informações todas das reuniões que nós teremos, reuniões presenciais, híbridas, né, também online, para quem estiver mais distante, para que a gente possa discutir esse tema como um todo. Acho que o que vale muito aqui hoje é nós nos conhecermos pessoalmente, mantermos esse canal de comunicação sempre em prol da Radiodifusão Fluminense. Muito obrigado a todos. Eu passo agora ao nosso mestre de cerimônias, radialista aqui da região, o Davi. E, Davi, a palavra é sua, a satisfação é nossa. Primeiramente, bom dia, tudo bem? Eu não ouvi o bom dia. Bom dia. Muito prazer, meu nome é Davi Santos, eu sou há mais de uma década, né, apresentador, locutor da Rádio Band FM. O meio que eu mais amo, é o meio que me representa. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu me vejo fazendo outras coisas. Só que foi através do rádio que eu consegui ser uma pessoa de verdade.
E eu agradeço muito esse cara que está aqui, chamado Alfredo Soares, que ele me fez o convite porque é a primeira vez na minha vida inteira que eu sou mestre de cerimônia. Vamos lá então, sejam muito bem-vindos ao primeiro encontro MediaCon RJ, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai começar com a Marina Alves. A sua palestra vai ter como tema rádio, meio indispensável para uma comunicação efetiva. A Marina Alves, ela é comunicóloga, formada em jornalismo e especialista em marketing estratégico e branding. Atua há mais de 10 anos no meio do rádio como gestora comercial no sistema MPA de comunicação em Divinópolis, Minas Gerais. Bem-vinda, Marina. Bom dia, gente. Prazer estar aqui. A primeira vez que eu venho ao interior do Rio, eu venho, mas eu fico só lá na praia, né? Porque mineiro vem para ir para a praia. Então, é a primeira vez que eu estou desbravando aí o interior do Rio. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a André e Gisela. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela recepção. Estou muito feliz de estar aqui para falar de um assunto que eu gosto, também amo, viu, Davi? Eu sou uma apaixonada. Em Minas, a gente fala que rádio é cachaça, e mineiro leva cachaça muito a sério. Então, essa cachaça pega a gente fica apaixonado. Eu sou de Divinópolis, uma cidade do interior, e eu também sei como é complexo, como é minucioso, como é difícil esse processo. E eu estou aqui para falar um pouquinho de problemas que eu sei que quem é radiodifusor, principalmente no interior de estado, passa. Mas, como vocês vão passar por esse processo, a gente em Minas já passou, né, de ter essa pesquisa do Ibope, que a Gabriela vai apresentar mais tarde, e é, assim, um ponto de virada, porque a gente está aqui, todo mundo com o mesmo propósito, que é de fazer com que as pessoas fora, além do rádio, elas saibam do que a gente já sabe. E a gente sabe porque a gente faz todo dia, mas a gente vai provar agora que é assim. Pode passar, por favor, Romulo? O Davi já me deu um breve currículo, né? Eu estou no interior de Minas, eu sou formada em jornalismo, eu já estou aí com jornal impresso e fui para o rádio. Eu brinquei ali com o Guilherme que daqui a uns anos eu vou para a televisão, entendeu? Eu demoro um pouquinho e eu vou avançando. E aí eu atuo também na MIRT com estudos, né? A gente fez essa pesquisa que vocês estão fazendo, a gente fez uma semelhante sobre consumo de rádio no interior de Minas. E essa pesquisa foi muito importante, a gente fez uma série de projetos, uma série de estudos, uma série de apresentações, e eu tive a honra assim, de trabalhar junto com a MIRT na divulgação. Então, eu sou uma defensora da palavra do rádio, assim, e eu gosto de chegar agora e apresentar números, porque a gente defende, né? A gente sabe, a gente vê o que a gente sente, a gente está ali todo dia fazendo, então a gente sabe do que está falando, mas agora a gente fala com número. Então, eu já venho conduzindo esse projeto e a gente tem feito muita coisa em Minas. Pode passar, por favor, Romulo? Deu uma travadinha ali, é até bom, porque eu estou querendo acabar um pouquinho com essa imagem que eu coloquei. A minha grande batalha é falar de qual rádio que a gente, quando a gente imagina a palavra rádio, né, a comunicação ela passa muito pelo imaginário, pela impressão, pela percepção que a gente tem das coisas. E quando a gente fala rádio, a gente esbarra com o primeiro problema de comunicação. Por favor, Rômulo, eu vou pedir para você passar, e eu vou pedir para vocês fazerem um breve exercício de abrirem o telefone de vocês e buscarem rádio. Aí vocês vão no Google Imagens, tá? O Google ele vai mostrar para vocês, e aí eu até fiz uma pesquisa, eu vou deixar aqui o meu resultado para vocês também. Pode passar, por favor, Romulo? Essa foi a minha pesquisa, assim, quando eu vou lá no Google Imagens e eu digito rádio. Olha, para quem é amante, para quem gosta, né, para a gente que é apaixonado, é muito bom, é muito bonito, né, vintage, faz a gente rememorar os bons tempos, quando a gente só tinha o rádio para ouvir. Eu lembro da minha avó, eu lembro do meu pai, eu lembro de antigamente, e antigamente ficou no passado, sabe? É uma coisa antiga, né? Bom ou ruim, nostálgico, mas é velho.
né? E aí pode passar mais um, Rom. Eu deixei a segunda página, porque eu vi essa imagem preta e branca aqui. Cara, pense você como um produtor de mídia, todo mundo com o telefone na mão, tecnologia, inteligência artificial e um monte de coisa que a gente fica até com medo de perder, porque está tudo acontecendo o tempo todo, e aí eu vou chegar lá para vender isso. Não dá, né? É muito retrô, muito antigo, ficou no passado. Não tem mais o mesmo valor percebido. Não tem mais a mesma... Né? Não é igual um telefone. O telefone está só avançando. Tecnologia de imagem, tecnologia de som, mais rápido, mais veloz. O rádio também é, mas quando a gente vai ver, e a gente trabalha, a gente conhece o meio. Mas o outro, ele recebe a gente assim, ó, ele vê a gente dessa forma. E eu acho assim, esse é o nosso maior problema hoje, porque a gente não é isso. Pode passar, por favor, Romulo. Qual o rádio que a gente precisa falar? Quem trabalha, quem está na frente da latinha lá todo dia, sabe que o rádio não é mais isso, vê que o rádio não é mais isso, não vive mais o rádio assim. Qual o rádio que a gente precisa mostrar para as pessoas? Qual o rádio que a gente precisa contar que existe? É o rádio que avança, é o rádio que hoje tem imagem, é o rádio que hoje tem streaming, é o rádio que está na rua, é o rádio que está no digital, é o rádio que é autoridade regional em conteúdo. Nós somos autoridade regional em conteúdo. E aí, quando você vai pesquisar mais a fundo, pode passar, por favor, Romulo? Esse é o rádio hoje. Quando você... Aconteceu um fato engraçado comigo esses dias, eu estava em BH, e eu estava sem sinal de internet no hotel, assim, não sei o que aconteceu, eu fiquei 100% sem sinal de internet, não consegui abrir o aplicativo de rádio, e estava passando o jogo do Cruzeiro, eu sou cruzeirense. E eu queria muito acompanhar o jogo, era a estreia da Sul-Americana, e aí eu liguei a televisão, não estava passando na televisão, e aí eu achei o canal que estava passando a transmissão da 98, porque a 98 agora está na TV aberta. E aí eu acompanhei o jogo com a narração de rádio, sem assistir o jogo, ouvindo, né? Mas vendo os comunicadores. O rádio hoje ele é extremamente visual, né? Eu não vi o jogo por questões óbvias, né? Não existe a transmissão, mas é viável você fazer uma transmissão de jogo vendo as pessoas que fazem. E as pessoas se interessam por ver o rádio. As pessoas querem ver quem faz o rádio, sabe? Elas são amigas da gente. Quem faz locução, além do Davi? Mais algum de vocês faz locução? As pessoas são suas amigas. Assim, as pessoas querem te ver, elas compartilham o dia a dia delas com você. E quando a rádio ela sabe fazer isso, quando a rádio ela vira, ela entende que ela é mais do que aquela versão nostálgica, as notícias são sempre muito boas, né? A gente tem um mercado aquecido, um mercado renovado, um mercado em pleno funcionamento. A gente está vendo aí em Minas, né, a reformulação da Itatiaia. A Itatiaia é uma potência, já era, mas ela precisava se modernizar. E ela se modernizou. E o resultado foi o dobro de faturamento para a Itatiaia, foi um alcance que a Itatiaia já tinha, mas ela ampliou. Né? Você tem uma Jovem Pan que também funciona na TV, você assiste a rádio, você consome rádio, você interage com a rádio, você ouve o rádio. Então, é um universo de conteúdo. E a rádio, ela navega muito bem por isso, ela não tem dificuldade de entrar nisso. Nós que viemos de rádio, a gente já tem essa naturalidade de comunicar. A gente só está ampliando as plataformas. Então, em 2023, a gente teve um crescimento no bolo publicitário, né? A gente teve crescimento em renda, a gente teve crescimento de ticket médio, a gente teve a possibilidade de trabalhar mais projetos, de trabalhar coisas mais robustas, planejamentos mais relevantes e que falam a língua do rádio. Então, essa percepção, ela às vezes, né, a gente tem essa dificuldade, mas a gente
precisa todo mundo seguir o mesmo caminho para quebrar isso, porque o nosso público, gente, ele entende, assim, porque ele nos consome, como a gente é consumido, o nosso público entende que a gente está fazendo esse movimento. É natural que a gente faça esse movimento, né? Então, a gente tem aí algumas quebras de percepção, algumas quebras de paradigmas, que a gente vai... Se a gente se unir, se a gente unificar, a gente vai falar a mesma mensagem. Eu trouxe um vídeo que fala muito sobre essa percepção, mas aí do ouvinte. Você vai ver como que o rádio ele é diferente da rádio, né? A plataforma é diferente do meio. Essa percepção sobre consumo foi um levantamento feito pela Nielsen. E aí eu achei interessante assim, essa pesquisa, porque a maior diferença de percepção, ela está relacionada ao rádio, né? Por quê? Quem planeja mídia, quem é o mídia de agência, quem é o departamento de marketing, né? E a gente, como comunicólogo, eu falo isso todos os dias, a gente tem que quebrar preconceitos todos os dias, né? A impressão que a gente tem, muitas das vezes, é baseada na nossa bolha ou no nosso consumo próprio. Como eu não ouço, como eu não vejo, eu acredito que aquele universo de pessoas também não está consumindo. E aí, quando a gente passa para o rádio, você vai ver o percentual ali, né, de televisão, smartphone, TV conectada, que é uma realidade hoje muito presente. Você vê que o maior percentual ali é de consumo de rádio AM, FM. Existe esse consumo. Mas, de novo, vamos fazer a conta, né? O nosso mídia, o mercado, ele está vendo a gente igual radinho capelinha lá. Não é assim, né? Não é assim mesmo, e o nosso consumidor, ele não consegue, ele consegue entender que a gente é um produtor de conteúdo, por mais que ele não saiba tecnicamente, mas ele tem mais essa percepção que o mercado. Rômulo, essa aí é uma ouvinte de rádio de hoje em dia. Conflito de gerações. É isso, assim, a gente agora é assim. E a Alexa tá, né, a rádio está na Alexa, mas essa é a geração consumidora nossa hoje, é a geração que vem. Qual rádio que essa pessoa vai consumir? É o rádio que ela comanda por voz, é o rádio que está competindo com o aplicativo, com o streaming, com um universo de mídia. Por que essa pessoa vai escolher o rádio, né? Por que essa criança vai optar por ouvir o rádio? E ela vai ouvir o rádio, porque o rádio é uma plataforma de conteúdo, né? Por mais que ela não entenda muito bem o software, né? É um pouco diferente, a rádio ela vai além disso. E, às vezes, a gente está muito ligado, a gente está muito atrelado à imagem do rádio mesmo, do aparelho rádio. E as coisas não são assim mais, né? Pode passar, por favor, Romo. E aí, muitos estudos de marketing, né? Agora a gente vai vivendo as eras do marketing, quem acompanha o Kotler aí sabe das marketing 3.0, 4.0, as coisas mudam muito rapidamente, evoluem muito rapidamente, e agora a gente está na economia da atenção. Quem produz conteúdo, quem trabalha com marketing, trabalha com comunicação, disputa a atenção do consumidor, seja rádio, TV, digital, aonde for, a gente está sendo bombardeado por informação. Então, você mal acorda, você já pega seu telefone ali, já vê as notícias do dia, e abre aplicativo, e a televisão. Então, o volume de informação que a gente recebe hoje é um volume absurdo, né? Um volume gigantesco. E aí a gente disputa esse mercado. A gente não disputa mais entre a rádio, né? Uma rádio concorrente da outra. Não é esse o universo mais. A rádio, como ela é um universo de conteúdo, não mais limitado ao rádio, ela disputa também essa atenção do consumidor. Pode passar, por favor. Esse é um gráfico, ele sai anualmente, sobre o que acontece na internet em 60 segundos. O volume é, assim, surreal. Não existe ser humano capaz, né, de fazer um mínimo percentual disso. São milhões de mensagens, uploads de vídeos, e compartilhamentos, e todo mundo tem que produzir conteúdo, muito conteúdo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Existe uma
necessidade de estar presente, fazer volume, disputar relevância, disputar atenção, disputar espaço nesse universo de coisas que bombardeiam a gente. E esse é o resultado. É um conteúdo gigantesco, cheio de coisas, cada um disputando o seu espaço ali. E aí, o que acontece? Pode passar, por favor, Romulo? A gente está vivendo uma geração que está cansada desse conteúdo. A gente está vivendo uma geração que não aguenta mais. A gente está sempre perdido no meio. Existe uma expressão, né, muito utilizada na comunicação, que é o FOMO, né, o Fear of Missing Out. A gente está com medo do que está acontecendo e a gente não está conseguindo acompanhar. E quem trabalha com comunicação sabe o quanto isso é uma barreira enorme para que você produza o seu conteúdo e impacte a sua audiência, porque ela está cansada de receber aquele conteúdo. Então, disputar espaço nessa realidade é um pouco mais complicado, né, do que a gente fazia na época do radinho. É um mundo muito mais complexo e é um mundo onde as pessoas não estão aguentando mais tanto conteúdo. Então, depois desse burnout digital, essa exaustão de telas, a gente sofrendo com isso tudo, vem um grande, né, potencial nosso, por mais que a gente esteja em outras plataformas, a nossa especialidade é o áudio. Qual a mídia mais relevante sem as telas? O conteúdo em áudio, os podcasts, o boom dos podcasts está aí para provar, né? A gente consome muito conteúdo em áudio, mas é muito mesmo. Pode passar, por favor, Romulo. Essa é uma pesquisa da Kantar, né, um ensaio de áudio. Mais de 90% dos brasileiros consomem conteúdos em formato de áudio. E aí, lembrando, né, que o rádio não é só rádio, tem muita rádio hoje navegando no mundo dos podcasts. O podcast é um formato originário, né, do rádio. Quem faz rádio faz podcast. A gente é uma autoridade quando a gente fala de conteúdo de áudio. E a gente está presente num contingente de 90% de brasileiros. A gente impacta essas pessoas com esse formato de conteúdo. Pode passar, por favor, Rom. A gente cruza as informações, né, essa pesquisa da Edison Search, essa é Share of Ear 2022, mas os números são bem próximos, é só para a gente fazer uma comparação. O rádio ele é líder entre consumo de áudio, o rádio ele é extremamente relevante entre as pessoas que consomem mídias de áudio. O rádio ele mantém essa característica de ser ouvido em áudio, independente da plataforma, seja o rádio, seja a Alexa, seja a TV conectada, onde o rádio está presente hoje. O rádio ele faz parte de uma rotina onde você não interrompe o seu dia, você está fazendo alguma atividade e o rádio ele está te acompanhando ali. Você está dirigindo, está fazendo uma faxina, está fazendo alguma atividade, o rádio ele está ali do seu lado. Então, a gente se aproveita muito dessa exaustão mental de ter que se concentrar em um conteúdo e a gente se apresenta como um meio que tem uma utilidade de fazer uma companhia enquanto você consome um conteúdo, mas não necessariamente está 100% ligado a ele, porque o áudio ele está caminhando, né, linearmente ali do seu lado enquanto você faz as suas atividades. Pode passar, por favor. Esses são alguns dados que eu uso do Inside Áudio, e aqui vou deixar os dados para a Gabriela, né, até porque são recortes de vocês, mas vou compartilhar um pouco da nossa experiência que a gente teve. A gente fez a pesquisa sobre consumo de mídia no interior de Minas Gerais, excluindo a região metropolitana de Belo Horizonte, e isso a ocasião dos 100 anos do rádio, em 2022. E, até então, o interior de Minas ele não tinha uma pesquisa sua sobre o consumo de interior. E o interior de Minas é um interior muito complexo, porque são mais de 800 cidades, né? E aí você exclui a região de Belo Horizonte, você tem aí 800 cidades, você tem extremos que vão ali perto de São Paulo, Rio, perto do Triângulo Mineiro, que vai ali perto de Goiás, tem o norte de Minas. A gente fala que Minas são muitas, porque são muitos recortes, assim. Então, a gente precisava contar para o mercado local que o interior ele também era uma fonte
de muita produção de conteúdo, de muitas emissoras que falavam como uma autoridade local. E a gente enfrentava a dificuldade de não ter como provar. Ia no feeling, né? Pô, eu faço, eu sei que as pessoas me escutam, eu sei que as pessoas me acompanham, mas eu não tenho como provar. E a gente disputa em um mercado onde, por exemplo, a mídia digital, ela te calcula exatamente o retorno da mídia, né? Ela disputa com muitos dados e a gente sempre teve a dificuldade de apresentar os nossos dados. E aí, a ocasião dos 100 anos do rádio, a gente teve essa pesquisa, a gente chegou nesse dado que eu trouxe para ilustrar, que é de 3 em cada 4 mineiros do interior de Minas ouve rádio. E a gente tem uma situação que, em muitas cidades de Minas Gerais, só existe a rádio. Assim. O Brasil profundo tem os desertos de notícia, né? A gente não tem nenhum meio de comunicação. Em Minas Gerais, muitas dessas cidades têm apenas a rádio. E essa rádio, ela está tão longe dos centros comerciais de mercado, onde se distribui mídia para todo o país, e aí o programador de mídia, que tem a gente como aquele radinho velho, ele acha que, com o digital, ele vai alcançar aquela cidade. Ele não vai. Ele não vai. E ele não vai falar a língua que a gente fala com o nosso ouvinte, porque só a gente sabe falar com o nosso ouvinte. Só a gente sabe a realidade, a gente conhece o nome das pessoas, a gente conhece o nome das pessoas, a gente dá espaço para o nosso ouvinte, a gente brinca que a música preferida do ouvinte na rádio é a voz dele. Né? Fulano, estou participando do programa, manda um abraço para mim, para o fulano, para o ciclano, para o beltrano. É isso, gente. Só o rádio ele tem essa capacidade de traduzir a cultura, o comportamento, a comunicação de determinados lugares. Isso acontece em muitas cidades do Brasil. E aí, quando a gente teve essa pesquisa, né, a gente formou um grupo de estudos na associação, na AMIRT, e a gente começou a encontrar as pessoas ao longo das andanças nossas. Né, a gente faz os encontros regionais da AMIRT, cada um em uma macro-região do estado. Então, a gente já fez 20 encontros. E aí, desde então, a gente foi fazendo sul de Minas, Triângulo, Norte. Quando a gente chegava para contar sobre esses dados, as pessoas falavam, não faziam cara de surpresa, sabe? Era assim, poxa, eu já sei disso. Mas porque, quando a gente expõe um dado, quando a gente tem um instituto importante como o IBOP, para validar a gente, a partir de agora, e como vocês vão ter a oportunidade hoje de ver os números de vocês, é importante que todo mundo fale sobre isso para todo mundo. É importante que isso seja falado dentro da rádio, para a pessoa que está falando na rádio, para o setor comercial, para todos os setores de dentro da rádio, que aquilo seja falado primeiramente internamente, para que as pessoas entendam que elas estão em um veículo relevante. Primeiramente, aonde a mensagem precisa chegar primeiro. E, a partir dali, isso ser comunicado para o mercado, para os anunciantes, para as pessoas que não confiam, não acreditam no rádio, e para as pessoas que ouvem e que consomem o rádio. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, há 2 anos, a gente teve um retorno gigante, assim, e isso refletiu em números. A gente teve a oportunidade de conversar com muitos radiodifusores de Minas, e a gente viu resultados expressivos em aumento de verba, em aumento de campanha, participação maior no bolo publicitário. Então, essa pesquisa ela é extremamente relevante para isso também, para mostrar a força e para virar uma relevância comercial nesse cenário em que a gente disputa também. Então, foi muito importante, a gente usa até hoje essa pesquisa, né? Foi um marco para a gente, eu acredito que vai ser um marco para vocês também. Pode passar, por favor, Romulo. E aqui um dado importantíssimo, eu uso muito esse dado nas minhas... eu também faço atendimento comercial, eu atendo agências, atendo governo, e atendo também clientes locais. Eu sou responsável pelo setor comercial do sistema MPA, vou falar um pouquinho mais dele daqui para frente. E aí, quando a gente chega para atender, né, eu não sei quem faz atendimento comercial em rádio, a gente lida de frente com essa pessoa que não acredita na gente.
Então, a gente já chega como o primo pobre, sabe? Assim, aquela pessoa que, eu vou gastar 10 minutos nessa reunião aqui, pronto, vou liberar ela. E a gente lá com a pastinha, né, para contar isso aqui para as pessoas. A gente não tem a mesma recepção como os outros meios, né, porque ainda é o patinho feio, por causa dessa percepção. Mas, quando a gente abre esses dados, as pessoas começam a nos ver com outros olhos. Os maiores anunciantes do Brasil, obviamente, anunciam em rádio. E anunciam de formas mais... Eles entenderam como funciona o rádio hoje. A gente estava falando com o Guilherme mais cedo, a gente precisa entender a importância de fazer projetos para os nossos anunciantes e o quanto isso é relevante e o quanto isso tem um resultado, um impacto positivo para o ouvinte, né, que recebe aquela campanha de uma maneira mais redonda ali, que ele é mais inserido no contexto, para o anunciante, que tem mais resultado, e para a emissora, que se comporta como uma produtora de conteúdo, que é o que a gente é. A gente é uma produtora de conteúdo local. E aí, quando a gente chega em algum cliente, o atendimento de rádio no interior é muito assim, né? Você chega para negociar com o dono da padaria da esquina, e ele é o marketing, ele é o financeiro, ele é o dono, ele é o atendente, ele sabe tudo. E ele vai falar para você assim, eu não acredito em rádio. Como que você quebra essa pessoa, né? Como a gente precisa, na verdade, quebrar essa pessoa? E, às vezes, eu ouço muita gente falar assim, Marina, mas eu não consigo, porque o cara fala para mim que pela metade do preço ele faz mídia digital e ele tem retorno. A gente precisa parar de ter uma postura passiva frente a isso, sabe? A gente precisa contar para o nosso anunciante que ele está num movimento mais atrasado ali. Se ele está cuidando de tudo, ele não está fazendo o marketing dele direito. E ele não tem a propriedade, porque ele não tem essa análise. Nós somos especialistas nisso. Com os números, vocês vão provar para essas pessoas que é uma percepção que elas têm a respeito de rádio. Não é uma a certeza, né? A gente é cheio de certeza, a gente é cheio de coisas. Eu falo, a gente tem que quebrar preconceito todos os dias. Então, quando a gente chega para essas pessoas e a gente escuta isso, a nossa postura é de contar essa história para ele, sabe? Contar, olha, se você está reduzindo os seus esforços de marketing, primeiro, a um trabalho só seu. Segundo, a um achismo, porque é o que você consome. E terceiro, é uma coisa fácil, né? Vou gastar metade e vou ter mais retorno. As coisas não funcionam assim. E quando a gente assume essa postura de, beleza, aceitei, pronto, deixa ele fazer o teste lá, a gente não está contribuindo para uma educação do mercado. A gente precisa educar as pessoas para que elas aprendam que comunicação, marketing, é algo complexo, é um sistema. Você comunicar depende de uma cadeia de coisas, depende de vários fatores. E se a pessoa ela não está preparada para fazer isso, o problema não é do rádio, o problema é da comunicação dele, né? E aí, quando a gente chega com esses dados, você consegue tirar daquela pessoa, pelo menos, a percepção de que a gente está lá no passado, no radinho capelinha. Pelo menos ele vai falar, opa, eu estou negociando com alguém que sabe o que está falando. Então, é extremamente necessário que a gente tenha conversa sobre isso, que a gente tenha mais postura na hora de falar sobre isso, e a gente não tenha medo de falar para o cliente, olha, a sua estratégia está equivocada. Né? Talvez seja uma questão sua estrutural. O defeito não é o meu produto. O nosso produto é extremamente relevante. Pode passar, por favor? E aí, por que essa relevância, né? Poderia ser facilmente suprida por outros meios, mas por que o rádio ele ocupa esse lugar? Porque o rádio, eu vou te pedir para você dar um toquinho aí, que tem 3 tópicos, que são as bases nossas da programação. Pode passar, por favor, Romulo. Que são o entretenimento, a informação e a interação, que são 3 dos pilares que a gente trabalha desde que o rádio é rádio, e que o rádio, continuando a ser, a gente continua trabalhando, independente da plataforma. A gente continua oferecendo isso, e aí com aquele recorte regional que só a gente tem a capacidade de fazer, que é oferecer entretenimento, a informação e se aproveitar das mídias digitais que nos aproximam tanto para que elas sejam a ponte nossa de interação. Isso facilitou, não é uma barreira, não é uma dificuldade, ele é um adicional ao potencial que a gente tem a oferecer. Por favor.
Eu peguei alguns dados também, eu vou passar rapidinho os dados, que eu vou deixar para vocês anotarem os números da pesquisa de vocês. Mas, em todos esses pilares de defesa do rádio, a gente tem números. Tá? E vocês vão ter números que mostram o recorte de vocês, mas vejam bem, assim, a gente tem audiência, a gente tem uma audiência consolidada, a gente tem um percentual enorme de credibilidade, que é uma coisa que o digital não tem ainda consolidado. A gente tem uma referência que é regional, então, quando você vai fazer mídia e você precisa abarcar várias regiões, você precisa que cada região ela tenha, que seja uma coisa personalizada, né? Aquela mensagem institucional falada para todo mundo, ela não faz o mesmo sentido. Então, esse recorte regional, a gente tem muita referência para fazer e a gente tem uma potência comercial nas mãos, porque a gente tem a atenção das pessoas enquanto elas nos ouvem. Isso é muito importante, esse mix de coisas que a gente oferece, fazendo um dia a dia de informação contextualizada sobre aquela região, um dia a dia onde o locutor, que é o seu companheiro, ele vai te dar voz ali, ele vai te ouvir sobre o buraco da sua rua, sobre o dia que você está tendo no trabalho, sobre a enquete que ele te responde. Tudo isso faz parte de um universo muito particular daquela região e que o rádio ele tem cacife para entregar de uma forma que as outras mídias não têm. Então, por isso, de uma relevância assim, muito grande ainda, e que às vezes a gente subestima. O próprio radiodifusor, às vezes, subestima isso. Tá, gente? Não é só um problema de mercado, a gente vê muito dentro de rádio pessoas que não acreditam nesse potencial e que precisam ver esses números sempre. Tá? Por favor. Eu acompanho muito a Marta Gabriel, ela é né, acredito que vocês conheçam também, ela ensina muito sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre, né, esses processos todos de automação, mas isso que ela fala serve para todo mundo, né? A gente precisa ser relevante. Como eu vou disputar essa atenção das pessoas sendo relevante? Se eu sou relevante, não importa onde eu estou. Importa qual a mensagem que eu vou passar e qual a aderência que eu vou ter daquilo, de acordo com a mensagem, com as pessoas que eu vou falar. Essa história de segmentação do digital é uma coisa que a rádio já faz há muito tempo, pelo recorte regional, né? É uma coisa que a rádio já faz há muito tempo, então a gente já sabe como ter essa relevância. A gente sabe definir o nosso público e falar a linguagem dele. Por favor, Romo. Se a gente for relevante, a gente rompe essa barreira de preconceito. É uma barreira muito grande, sabe? Eu acho que a gente deixar de ser visto como alguma coisa leva tempo, leva esforço e leva uma sensação de comum, assim. Não adianta eu subir aqui e falar isso tudo do rádio, sendo que lá no dia a dia o meu colega ou alguém que não está presente, que não está aqui, não fala a mesma língua, sabe? Tem que ser uma mensagem unificada, tem que estar todo mundo indo para o mesmo caminho. Então, para esse caminho de quebra de preconceito, a mensagem ela precisa ser unificada. Todos nós precisamos fazer isso, fazer esse esforço de convencer as pessoas a ter um olhar diferenciado para o rádio. Essa percepção também achei muito interessante do Cantar Insight Áudio, que é uma percepção do público. 76% dos ouvintes de rádio acreditam que o meio está se modernizando e a forma de escutar online, né, tem crescido bastante. Olha, a gente não acredita nisso. Eu falei isso agora com o Guilherme. A gente se assusta com o streaming de rádio. A gente está com uma emissora indo para BH e ela está no AM ainda. E aí a gente colocou e não fez esforço nenhum, assim, só colocou enquanto a gente está fazendo o processo de entrada dela. E a gente se assustou com a audiência online. Sabe, assim, não era o que a gente esperava. A gente mesmo, que está todo dia ali, que está acompanhando, que está vendo, ainda subestima um pouco. Então, eu falo todos os dias, a gente tem que quebrar um preconceito. Esse preconceito está na gente. Quando a gente faz programação de mídia, quando a gente faz estratégia, quando a gente faz um projeto para um cliente, né, a gente pensa no formato de consumo, é muito complexo e está cada dia mais complexo. Então, se a gente passa a se alimentar
sempre dessas informações, a gente vai sempre quebrar esses preconceitos. Então, é uma tarefa nossa, né, para a gente romper essa barreira, a gente começar pela gente quebrando os preconceitos, conversando com as outras pessoas, entendendo esse movimento todos os dias. Por favor. Aqui alguns pontos relacionados ao comercial, né? A gente faz muita... Hoje, na rádio, a gente estava falando isso mais cedo também, o tanto que os projetos, o tanto que além do 30 segundos é importante para o comercial de rádio, né? E o tanto que ele faz diferença. A gente tem um custo médio muito barato e a gente consegue entregar uma audiência muito boa, a gente entrega muito alcance, a gente faz muito reforço de marca com rádio, e as pessoas elas prestam atenção nisso. Por favor, Romo. Aqui eu trouxe algumas imagens do que é o nosso rádio. Assim, eu vou contar um pouquinho da história do nosso grupo, rapidamente. A gente é um grupo que está no centro-oeste de Minas, na cidade de Divinópolis, e Divinópolis é um polo das cidades do interior. A gente abrange 28 cidades da região central de Minas, e a gente é um polo educacional, um polo de saúde, a gente tem, né, ali a concentração de alguns serviços que as cidades no entorno vão até Divinópolis para fazer. E aí o Sistema MPA, que é o grupo de onde eu venho, e é onde eu fiz toda a minha trajetória de rádio, onde a gente aprende todos os dias, né? A gente tem 4 emissoras de rádio, cada uma com uma segmentação diferente. A gente tem uma rádio pop, tem uma rádio sertaneja, tem uma afiliada da Antena 1, que é adulto contemporâneo, e a gente tem uma rádio que veio do AM, então ela tem essa característica mais voltada para comunicação, entretenimento, jornalismo. E aí a gente tem alguns trabalhos assim. Além, a gente tem um lema lá que é mais que 30 segundos, muito mais que 30 segundos. Então, a gente oferece soluções comerciais. A primeira é esse estúdio móvel aqui da direita. A gente fez ele para transmissão. A gente tem o maior rodeio de Minas Gerais. E a gente faz 150 horas de transmissão. E aí, para isso, a gente precisava de uma estrutura. A gente desenvolveu essa estrutura para colocar no Parque de Exposições. E aí a gente viu que dava muito certo, né? E a gente começou a levar para o ponto de venda do cliente. Estava comentando mais cedo ali. Ano passado, a gente fez um projeto. A gente faz esse projeto comercial há uns 2 anos já, uns 3 anos já. Ano passado, a gente fez 160 edições dessa ação comercial. A gente para às 7, fica de 7 a 7, faz entrevista, faz sorteio, faz ação, faz um monte de coisa para o cliente. A gente fez uma ação numa concessionária, em um sábado, e aí, no dia, a concessionária vendeu 35 carros. E, assim, bateu todas as metas. E aí, o cliente ele consegue ver que é muito mais do que rádio, né? É rádio, rede social, presença física, ações direcionadas. Então, é uma série de coisas. E o rádio, hoje, ele é isso, ele é esse universo. Então, a gente tem transmissões de eventos, a gente tem os nossos estúdios multiplataformas. Hoje, a gente tem um estúdio de podcasts também, a gente tem um braço digital. E o rádio ele está sempre nesse movimento. Então, a gente está navegando nessas possibilidades de conteúdo, mas tendo como base o rádio, porque ele é a base da nossa audiência. E ela acompanha a gente aonde for. Pode passar, vamos. Essas são algumas das ações que a gente faz. Isso aqui é o que a gente comunica hoje. Não é aquele rádio. Esse é o rádio hoje. É uma ação feita sob medida para o cliente. Pode dar mais um toquinho, por favor, Romo? É uma comunicação focada nas pessoas, para que as pessoas vejam quem são os comunicadores, quem são os nossos parceiros. A gente trabalha como um influenciador. O Jô Soares ele usou uma expressão dele uma vez, ele era um influenciador analógico. Aí a gente pegou isso, sabe? A gente é um influenciador analógico e digital, porque a gente está nos dois. Então, esse é o rádio hoje, sabe? E a gente exige mais trabalho, exige mais estudo, exige mais preparo, mas a gente disputa outro mercado, tá? E se a gente chega preparado nesse mercado, se a gente chega pronto com esse discurso, a gente está pronto para viver um novo momento no rádio. E eu sou muito confiante que esse momento é extremamente otimista para todos nós. Pode passar, por favor, Romo? E aí, para finalizar,
o meu recado é esse. Eu brinco que eu vou catequizando as pessoas assim a falar sobre isso. Eu quero que todo mundo fale essa mesma fala otimista sobre o rádio. Não adianta a gente ser só otimista entre a gente acreditar entre a gente. A gente precisa compartilhar esse sentimento otimista com as pessoas. A gente precisa que todos saibam. É um esforço de comunicação, e como todo esforço de comunicação, ele precisa ser bem alinhado entre todos nós, e todos nós precisamos falar a mesma mensagem. Hoje, o meu recado fundamental para vocês, e vocês vão ver isso no contexto de vocês, o que é melhor ainda, o rádio, ele segue forte, ele segue firme, ele está quebrando essas barreiras, ele está quebrando esses preconceitos que começam da gente, tá? Mas que vão para o mercado. Ele está quebrando esses preconceitos, ele está se modernizando. Quem está fazendo, gente, está tendo resultado. Posso falar de cadeira. Pode passar, por favor. E aí, o próximo esforço, que é o daqui para frente, né, tem o dever de casa de fazer, de modernizar, de estudar, de dar o próximo passo. Mas aqui, a gente está falando sobre a valorização do rádio. E ele é essencial nos planejamentos de comunicação. Não o rádio antigo, mas o rádio de agora. Então, a gente precisa falar do rádio de agora e a gente precisa valorizá-lo. Então, o meu pedido para vocês é que vocês absorvam o máximo de conteúdo e que vocês compartilhem isso com todas as pessoas, começando de estudos entre vocês e levando isso para frente. Porque se todos nós falarmos a mesma língua, se todos nós formos para a mesma direção, que é para frente, não é para trás, a gente vai ver os resultados na prática. Eu consigo falar como uma pessoa que já vê isso, e eu espero do fundo do meu coração que vocês vejam isso também, e cabe a nós ter esse esforço. Quando a gente vai todo mundo para o mesmo lado, o resultado é garantido. E o rádio, ele está mais forte do que nunca. Então, vamos espalhar a palavra. Muito obrigada. Valeu. Meus contatos estão aqui. Estou à disposição.